Você já se perguntou se felicidade plena realmente existe ou se é algo tão idealizado a ponto de parecer distante? Muitas vezes a gente pensa que felicidade é um estado pleno, onde não sentimos nada além de alegria e um céu iluminado e pastos verdejantes. Mas a verdade é que não é bem assim que funciona. A felicidade não significa ausência de dor. Você só experimenta a felicidade quando você entende o que é a dor, quando você entende quando você não está se sentindo bem ou contente com alguma coisa. Então, basicamente, o que nós psicólogos e da comunidade de pessoas que cuidam da sua saúde mental prezamos é justamente para você sentir as suas emoções da maneira como elas devem ser sentidas. O que isso significa? Significa que todas as emoções estão aqui para te passar alguma mensagem, mas isso é spoiler pro finalzinho do vídeo. Se a gente esperar que a vida seja um estado constante de felicidade e coisas bonitas e positivas, a gente corre o risco de viver para sempre frustrado. Mas e aí? Como que a gente pode atingir então esse equilíbrio? Eu vou pegar uma pesquisa muito interessante que eu vi inclusive de uma outra influenciadora em alguma rede social, mas que ela compartilhou um pouco de dados sobre uma população que é muito longeva. Longeva? Será que essa palavra realmente existe? Longevidade. São pessoas com uma longa expectativa de vida. E eles são os italianos. Mas, Gabi, por que eles são tão importantes para esse vídeo? Se a gente for parar para pensar, né, pessoas com uma longa expectativa de vida, elas têm algum segredo por trás. Talvez esse segredo seja uma expressão que lá eles chamam de la dolce vita e nada mais significa do que uma vida doce. Não doce ao pé da letra, mas vocês entenderam. Isso significa que eles apreciam pequenos momentos, então um café tranquilo, a presença real da pessoa naquele exato momento, uma passeada pelo parque ou uma caminhada que também seja leve e tranquila. E isso significa que também de alguma forma, eles estão contribuindo para que eles tenham felicidade, mesmo que pequenas, no seu dia a dia. Talvez o que nós possamos aprender com os italianos seja que, na verdade, a felicidade não mora numa meta concluída ou num objetivo que a gente alcance, mas sim nas pequenas coisas que a gente sente de positivo com alguém ou com algo que a gente gosta no nosso dia a dia. Outro tema bastante parecido com o La Dolce Vita é o termo Carpe Diem. Esse é um pouco mais fácil de você que tá aí do outro lado da telinha conhecer, mas ele não é um termo brasileiro, ele veio da poesia romana, mas na época do arcadismo, que a gente conhece, né, por um período literário que foi marcado aqui no Brasil há uns bons anos atrás, isso também foi muito usado e disseminado, né, na nossa população brasileira, então provavelmente você conhece esse termo um pouco melhor do que o La Dolce Vita. Mas vamos lá. Por que esses dois termos são relacionados? Carpe diem significa colher o dia, viver o momento. É muito interessante porque isso talvez possa parecer um pouco estranho para nós que vivemos nessa correria do dia a dia, mas realmente viver o momento está associado a maiores índices de saúde e bem-estar. O que essas duas coisas podem trazer de mensagem para nós juntas é que elas nos ensinam como viver no momento presente de uma maneira que seja proveitosa e saudável, ao mesmo tempo em como você fazer isso pensando também no seu futuro, no estilo de vida que você quer ter, qual sentido tem a sua vida e para onde você quer ir. E aí, pareceu uma coisa muito simples? Então a partir de agora estamos todos felizes? Pera lá, não é algo tão simples quanto pareceu no La Dolce Vita e no Carpe Diem. A verdade é que muitas vezes a gente precisa aprender a sentir a felicidade. Se você nunca foi aquela pessoa que teve costume de nomear as suas alegrias, de valorizar elas, de reconhecê-las como isso daqui me faz bem, isso eu gosto, isso eu não gosto, dificilmente a felicidade é uma coisa tão clara pra você. Isso significa que talvez seja por isso que você não se reconheça 100% como uma pessoa feliz. Mas tem um lado bom nisso tudo. Se a felicidade também é algo aprendido, temos a oportunidade de aprender. E é pra isso que eu tô aqui pra também te dar uma dica. Custe o que custar, não afaste suas emoções, mesmo que elas pareçam ser negativas e não muito positivas assim naquele momento. Mas então, o que você faz com tudo isso que você sente? Quando a gente afasta alguma emoção, a gente esquece que ela tá ali pra oferecer uma mensagem. O que isso significa? Cada emoção ela tem um objetivo, ela tem uma função. Vamos pensar no exemplo da emoção da raiva. A função da raiva é agir.
Eu tenho certeza absoluta que quando você tá com medo, você não age diante de uma situação que parece perigosa. Mas quando você tá com raiva, você sente aquela motivação vindo de dentro pra fora e ninguém te para. Por quê? Porque a raiva serve pra isso. Ela serve pra te motivar a agir, pra te dar impulso pra fazer alguma coisa acontecer. Enquanto o medo, como eu mesma citei, faz com que você se afaste, faz com que você tenha um comportamento evasivo. Eu acabei de citar exemplos sobre a emoção da raiva ou medo, mas é muito comum que em situações de ansiedade e tristeza a gente queira não sentir nada. Nada. A gente queira ficar realmente em estado vegetativo. Mas isso significa que a gente está afastando aquela emoção, como eu mesma já citei um pouquinho antes. E quanto mais você afasta aquela emoção, mais você esquece que ela tá te dizendo alguma informação, tá te contando alguma coisa. Então pensa num cenário onde você tá afastando ela o tempo todo, mas ela tá ali, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Calma aí, não vai embora, eu preciso te dar essa informação. E aí você vai afastando, mas ela tá percebendo que você não tá dando atenção. Então ela vai trazendo outras formas de te mostrar aquilo que é importante te mostrar. E aí ela vem mais forte e mais forte, de outras formas, e vem de novo, até você entender. E a intensidade disso tudo vai ficando ainda mais agravante e você vai querendo que ela fique cada vez menos presente. Percebe o cenário que não é nem um pouquinho positivo nem pra você, nem para suas emoções? Então a dica que realmente fica é: dá um pouco mais de atenção para a informação que essa emoção tá te passando. Não significa que ela tem que ficar ali para sempre. Emoções servem para ser passageiras. Ela te passa aquela mensagem e ela vai embora. Ela precisa dar espaço para que as outras venham, para que venha alegria, que venha felicidade, como a gente tá falando nesse vídeo, ou qualquer outra coisa parecida. Voltamos então à pergunta inicial desse vídeo. Felicidade plena realmente existe? Talvez sim, mas não como imaginamos. Acho que um ótimo exemplo foi o que eu acabei de dizer acerca das emoções. Elas são passageiras e elas precisam ser sentidas para ter um sentido. Mas isso não significa que elas não são válidas. Talvez o que a gente precise entender sobre a felicidade é que ela mora nos pequenos momentos, ela mora nas sensações positivas, nos lugares onde a gente se identifica e se entende como um ser humano, junto de outras pessoas que a gente gosta ou de situações que a gente se identifica. Então aqui fica o meu convite da psicóloga Gabriele para você, que é: não só reflita sobre o que eu disse durante todos esses minutos de vídeos de hoje, sinta também o que tem no conteúdo que eu acabei de te mostrar. Então, que emoção ficou latente dentro de você depois que eu te contei todas essas coisas sobre Carpe Diem, Dolce Vita e tantas outras coisas sobre emoções? O que você sente que ficou, ou que você deixou passar, ou que de alguma maneira você gostaria de revisitar? Então, pense, valide e sinta. Por fim, lembre-se, a vida pode e merece ser doce, lenta e verdadeira. Sou a Gabriele, sou psicóloga e te convido para, além de pensar e sentir, se você quiser compartilhar alguma coisa que você gostaria comigo, deixe seu comentário aqui embaixo. E também me siga nas redes sociais pra gente continuar trocando e eu continuar entregando conteúdos parecidos com esse para você. Tchau, tchau!